Estamos no ar com o Código Aberto. Mais uma vez a gente volta aqui, a gente pede licença para entrar na sua casa, no seu momento de estudos. Pode ser que você esteja, através do Código Aberto, tendo contato com algumas passagens bíblicas, com alguns temas bíblicos que talvez você ainda não tinha tido contato, ou pelo menos não da maneira como a gente está tratando aqui. Então a gente pede licença para continuar esse nosso estudo que a gente tem conversado sobre família. Nesse tema, nessa temporada toda, a gente está conversando sobre família, pensando sobre família. A gente já falou sobre aquilo que Deus pensa a respeito disso. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a ideia de Deus e aquilo que Deus diz para a gente sobre sexualidade. E a gente agora vai continuar a nossa caminhada pensando ainda sobre isso, pensando em alguns temas que são importantes, que dão suporte para a unidade familiar. Quando a gente fala sobre família, a gente pensa em algumas coisas que são mais icônicas, né? A gente pensa em uma fotografia familiar, a gente pensa, às vezes, em uma propaganda de margarina, né? Está todo mundo ali juntinho, em volta da mesa. E, às vezes, essas representações, às vezes, elas não conseguem trazer para a gente todos os desafios que envolvem manter uma família unida, que envolvem ter a família coesa. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre a unidade familiar. Mas antes disso, mais uma vez, apresentar os nossos convidados. Tudo em ordem, Mayara? Tudo em ordem. Mayara, o Contra a Cultura segue firme e forte? Segue firme e forte. Segue firme e forte. Sim. Contra a Cultura, para quem não conhece, é um podcast que é associado ao Código Aberto. Você que tem o seu smartphone, aí você pode ouvir o podcast do Contra a Cultura através do seu aplicativo de podcast. E também através do Spotify. Através do Spotify também, olha só que maravilha. E também você pode no site, né, da Rádio Novo Tempo. No site da Rádio Novo Tempo, no canal do Cristãos Cansados no YouTube também. Beleza, tem muito jeito de você ouvir o Contra a Cultura, que a temática do Contra a Cultura é a mesma que a gente trabalha por aqui. Prazer ter você aqui, Mayara. É uma grande satisfação. Muito bom. Mari, tudo bem com você? Tudo certo. Chegamos na semana do seu aniversário. Chegamos. Você está se sentindo mais velha? Ainda não? Não, ainda não. Não? Ah, que bom. Mari, parabéns então, né, Mari? Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada. E parabéns também pra gente por ter você aqui. Parabéns pra você por estar com a gente. Não sei Parabéns pra vocês também. Parabéns pra gente, Parabéns pra todos nós. Obrigado. Tá Parabéns ótimo. pra Ilana que me convidou. Ah, tá certo. A Ilana aqui é a nossa produtora. Né, Ilana? Tamo junto. Onde você estiver. Obrigada, Ilana. Elmer, você tá bem? Top. E você? Eu tô bem também, graças a Deus. Olha só, respondendo aí, obrigado por se interessar como estou. Tô bem também. Aprendeu bem. Aprendeu bem. Olha, vocês têm vivido família através também de uma comunidade, né? Através de uma igreja que você já falou pra gente aqui, mas para quem não conhece, acho que vale a pena pensar um pouquinho sobre como a ideia de família, vocês transportaram ela também para essa vida como igreja, né? Através da Home Church. Eu acho que toda igreja tem essa proposta, e a Catavento também, a família Catavento, a nossa Home Church em Campinas. É uma experiência um pouco diferente do amor de Cristo, bastante focada no relacionamento. Então lá a gente toma café da manhã junto, a gente almoça junto, a gente passa tempo conhecendo as outras pessoas e num formato um pouco diferente. Então, se você tem interesse, quer conhecer, busque aí Home Church no seu estado, na sua cidade. Hoje já são várias em torno do Brasil. Então, a Catavento, a família Catavento, a nossa Home Church está em Campinas. Para quem está mais perto de Campinas, dá para lá pelo Instagram, dá para ter contato com a Catavento, né? Exato. Então, no Instagram é catavento.us. Você vai encontrar a gente e lá a gente sempre fala como você confirma a sua presença. A gente tem todo um processo ali de arrumação, de almoço. Então, é legal confirmar. Entra lá no Instagram que você vai ter todas as informações. Muito bom, beleza. Prazer ter você aqui mais uma vez e um prazer também receber o pastor Felipe. Prazer é meu, e eu queria pedir sua permissão aqui, você que manda nesse programa. Então, só você fez a propaganda ali do podcast Contra a Cultura, só queria fazer a propaganda do meu programa da Rádio Novo Tempo, né? Ah, ok. É o programa Pensando Bem, ele acontece aí todo dia. Eu não sei dizer qual é o horário que ele vai ao ar. Mas dá para ir pela internet. Mas lá no site da Rádio Novo Tempo tem todos os áudios já para trás, Pensando Bem,
São reflexões bíblicas numa linguagem mais jovem. Beleza, um prazer tê-lo aqui. E é um prazer perceber que vocês vieram com calças muito interessantes. Nós estamos com calças interessantes hoje. Hoje nós estamos estão assim, vocês estão quase numa paleta aqui. A gente está numa paleta aqui muito E nós parecida. aqui. Tá bem bonito. Que momento e completamente desnecessário falar sobre isso. Henrique. E aí, Thiago? Você tá bem, beleza? cara? Tô bem, cara. Prazer eu ter não vim você na aqui. paleta, eu gosto de preto mesmo. Não, mas você... Aí... quebrei Você um não pouquinho. precisa, você não precisa. Ah, que bom. É que eu tô afastado, né, de vocês. afastado. Isso. Mas se você quiser fazer parte da conversa também, você pode fazer sempre que necessário. Fico feliz. É fico unidade, feliz. aqui é unidade, Henrique. Entendi. Eu tô aqui longe, mas tô perto, né? Tá perto. ótimo. O Henrique está aí participando com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. E a gente vai, nesse momento, orar, pedindo para que Deus nos dirija nesse momento de estudo. E eu vou pedir, todo mundo já orou, eu vou pedir para Maiara. Tá bom, Maiara? Você pode orar para a gente, por favor? Eu posso, sim. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos Tua Palavra, para aprendermos contigo qual é o ideal que o Senhor tem para as famílias. E agradecemos também porque o Senhor nos mostra que existe um ideal, mas também enfrentaremos desafios. Então, mais uma vez, vamos recorrer à Tua Palavra e pedimos ao Espírito Santo que fale a todos nós que estamos aqui com a Bíblia aberta para Te ouvir. Isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pensando em família, pensando em começar de uma maneira diferente, antes da gente ir para o tema, só pensando um pouquinho na gente, que nós temos nossas experiências familiares, e pensando o seguinte, para vocês, assim, quando vocês pensam na família de vocês, que momentos da família que vocês viveram em família, seja como filhos, ou seja agora tendo a família de vocês, em que momentos você olha para o passado e tem uma lembrança assim, que você vê, nesse momento minha família estava unida, estava junto? A minha família é assim, bastante tradicional, pai e mãe casados, eu tenho mais uma irmã. E aí a gente fez por alguns momentos uma viagem de carro de São Paulo até o Pará. Foram 3 vezes, eu lembro exatamente o carro, eu lembro exatamente algumas falas desse momento dentro do carro e de como foi essa viagem, nós 4, assim. Cara, isso é muito legal. Para mim, esse momento é muito marcante. Passar 3 dias dentro de um carro, 2 crianças, calor, né? E aí, crianças, né, assim, exaltadas dentro de um carro é um negócio doido. Então, era um Crianças momento assim... exaltadas. Crianças exaltadas. Tem que frisar... Danado. Danado. Isso, cara, é muito legal pensar nesse momento. Eu tenho uma baita saudade disso, até porque eu me esticava e cabia inteiro no banco do carro, e aí dormia assim, um em cima e o outro mais embaixo, colocava um colchão. Cara, é um momento muito legal. Que incrível, porque foi exatamente a mesma coisa que eu pensei. Quando ele falou a primeira coisa... Pro Pará também? Carros, viagens, não pro Pará. Mas morando em Canarana, a gente não tinha muitas outras opções além de viajar de carro, né? E aí a gente sempre viajou muito e sempre era um momento assim de inventar novas brincadeiras e fazer novos recursos ali para diminuir as brigas, né? No caso, entre eu e meu irmão. no meu Mas caso... Na briga também havia unidade entre eu e meu irmão. Havia claro. cumplicidade, inclusive, Sempre. né? No meu caso, tem também as viagens que estão envolvidas, mas o que era muito marcante era quando chegavam as festas de final de ano. Que Natal e Ano Novo estava todo mundo junto. Então, o Natal geralmente era na minha casa, quando a minha avó era viva. E no Réveillon a gente viajava para o litoral, para a casa de uma tia, aonde todos os primos iam para lá. Então, imagina a criançada toda naquela casa de praia para passar o Réveillon. E depois, no final, os pais voltavam na frente, deixavam as crianças com uma prima minha. E eu lembro que a gente voltou do litoral norte de São Paulo, beirando ele todinho, até chegar na zona leste de São Paulo, que é onde ela mora. Então foi assim uma experiência muito legal. Que legal. E você tem uma lembrança assim de um momento da família unida? Cara, tem muitos momentos assim da minha família, né? Quando eu falo família, agora eu estou pensando no Daniel, na Flor, que é a minha família agora, né? Depois que você casa, você forma uma nova família e depois ficam os parentes para trás, né? Eu amo os momentos que eu passei com meus pais e tal, mas eu queria falar de momentos com a minha família. Cara, as viagens são marcantes, né? E aí, quando você viaja com criança, então, tem muitos momentos especiais. Então, eu penso aqui em vários momentos que a gente viaja junto. No meu trabalho, na minha função, eu viajo muito, eu sempre busco levá-los, né? Então, eu acho que esse momento de viagem, dentro do carro, que você está passeando, você está no hotel, alguma coisa assim, são momentos muito legais. Eu pensei isso porque eu tinha uma ideia e eu
e eu acho que é algo que acaba se confirmando. Quando a gente pensa em unidade, quando a gente pensa nas coisas de lembranças da gente unido, a gente recorre geralmente a momentos, a eventos que simbolizavam essa unidade. Às vezes, esses eventos, eles disfarçam uma divisão. Às vezes a família ela é desunida, mas ela em determinado evento, ela simula uma parceria, uma unidade. Às vezes não, às vezes esses momentos celebram uma unidade que existe na vida e acaba transbordando em uma viagem, em uma festa e tudo mais. Tiago, tem um momento diário que eu gosto demais, que é o momento de comer juntos. Ali, quando você senta à mesa, seja no almoço ou no jantar, o momento de comer junto é legal, né? O momento que você tem que obrigar a criança a comer. Tem todo esse trabalho, né? É um momento muito legal obrigar a criança a comer. Mas o Daniel não dá muito trabalho para comer, né? Ele come bem. Mas, enfim, esse momento diário também é de unidade. Porque você falou um negócio interessante. Às vezes você tem unidade numa família sazonal, né? Em eventos, em datas especiais, mas acho que é importante a família ter momentos diários de unidade, assim. E aí eu já queria puxar, não sei se você me permite, eu vou puxar um assunto aqui que é unidade, não uniformidade, né? São duas coisas diferentes. A Deus chama famílias e chama igrejas também para unidade, não para uniformidade. Então, nas famílias você tem pessoas diferentes que são unidas. Nas igrejas você tem pessoas diferentes que são unidas, né? Não é uniformidade. Volta a nossa conversa do nosso primeiro encontro, né? Sensacional essa definição. Volta a conversa do nosso primeiro encontro, né? Onde a gente fala que é exatamente que Deus, ele cria a diversidade, ele cria um homem e uma mulher diferentes já, assim, e é legal pensar nisso, né? Que Adão e Eva, eles são diferentes, visivelmente diferentes, eles se olham e se percebem diferentes, mas ao mesmo tempo eles falam, não, a gente é um, né? E é essa diversidade complementar que acaba sendo necessária na família e que é o que traz unidade, né? Essa forma de pensar, ela é muito próxima do mercado, né? Para você ter uma empresa que funcione, que role bem, que dê lucro, você precisa ter um propósito comum. Você precisa ter um desejo que seja de todo mundo para você chegar a um ponto que faça sentido para a companhia como um todo. E, cara, a família nada mais é, não que ela tenha interesses financeiros, mas a família nada mais é do que essa proposta de prazer coletivo, de dividir aquilo que é positivo e de enfrentar os negativos juntos, de desenvolver a maturidade, enfim, transformação é o que a gente vem falando nesse trimestre. E, cara, faz todo sentido dentro dessa ideia de ter um mesmo propósito, de ter uma mesma ideia junto e compartilhar isso. A família é um negócio tão interessante que, assim, quando nós estamos num convívio social que não seja familiar, nós costumamos colocar algumas máscaras, né? Nós não costumamos nos mostrar realmente, né, quem nós somos por uma questão de autopreservação, inclusive. Isso acontece, né? Mas dentro de casa, a família é um negócio tão incrível que você pode ser realmente quem você é, sem medo de julgamentos, porque você já tem uma intimidade tão grande que você sente, você percebe que a pessoa vai te aceitar e vai te ajudar a você melhorar o que precisa ser melhorado, né? E continuar crescendo naquilo que você já cresceu. Um ambiente de cooperação, né? Nem dá pra gente tentar fingir alguma coisa dentro da família. Essa é a beleza de Cristo, né? Que é um dos pontos aqui. Quando o amor da família é um amor baseado em Cristo, você ama o outro apesar do outro, né? É isso aí. Eu fico pensando assim, a Flor me ama apesar de mim, porque ela conhece exatamente quem eu sou, né? Quando eu estou na minha igreja, com meus jovens, aqui com vocês, eu tenho toda uma etiqueta social, um jeito de falar. Uma política necessária. Uma política necessária para a convivência em sociedade, né? Isso não é que seja errado, mas é que para viver com sociedade você tem que, às vezes, fazer alguns papéis, né? Mas em casa não, em casa a gente relaxa, a gente é quem é, e aí a beleza dessa unidade que Cristo dá num casamento, numa família, que é a unidade de você amar o outro apesar do outro, que é exatamente o que Cristo faz com a gente, né? Não tem ninguém que nos conheça mais do que Cristo. E Ele nos ama apesar de nós. Porque se fosse depender de nós, talvez ninguém nos amasse. E eu acho que aí a grande dificuldade que a gente tem, pelo menos eu tenho, é a percepção da vulnerabilidade, sabe? A gente foge disso. Então, eu fujo da minha vulnerabilidade e aceitar a do outro é pior ainda. Eu costumo fazer um negócio em casa e há algum tempo a minha esposa me chama a atenção disso. Eu falo assim, ainda nesse ponto, deixa que eu faço, que se eu errar, tá tranquilo. E aí ela fala assim, poxa, mas se você errar, e qual o problema de eu errar? E eu falo assim, puxa, olha só como é danado, a gente fica tentando fugir
além da nossa vulnerabilidade, da vulnerabilidade do outro. E na família isso assim, você tenta zerar, né? Não, cara, vamos de forma vulnerável nos relacionar. Que é a política que a gente não tem fora, né? Eu imagino que seja mais difícil ainda quando você é pai e vê o seu filho fazendo alguma coisa que é ruim. Eu, né, no caso de filho, eu sempre via minha mãe fazendo algumas coisas e depois, quando casada, eu fazia falando algumas coisas. Eu falei, ixi, isso daqui é totalmente da minha mãe, eu sempre critiquei. E aí a gente vai se ver repetindo. Mas eu acho interessante uma coisa que você falou, e pensando nessa coisa do Cristo e do erro, e até mesmo pensando nessa coisa da gente se ver repetindo algumas coisas, que eu acho que é interessante que uma coisa que trazer Cristo e entender a centralidade de Cristo, isso vale para a igreja, isso vale para a família também, é que em Cristo existe espaço para as fraquezas. Em Cristo existe espaço para o erro. Então, a família se torna não um ambiente onde eu tenho que evitar a todo custo errar, mas se tem um lugar onde eu posso errar, é na família. Se tem um lugar onde eu devo ter direito, não porque eu vou errar agora, estou liberado para errar. Não, mas se tem um lugar onde tem que ter o espaço para isso, para tentar e não acertar... Não julgamento. O não julgamento é na família. Tem um texto de Paulo, não está relacionado necessariamente com o assunto familiar, né, família, mas é o que está em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, que o apóstolo Paulo lá, ele diz assim, que nós nos tornamos espetáculo ao cosmos, ao mundo, né? Tanto a anjos como a homens, né? E eu uma vez, numa igreja, perguntei para as pessoas, esse texto incomoda vocês em algum ponto? E aí... alguns olharam para o texto assim, falei, eu vou ajudar vocês. É pior ser observado pelos anjos ou é pior ser observado pelos homens? E por quê? Né? E aí a conclusão que a gente chegou juntos é que ser observado por um outro ser humano é horrível, porque nós seremos sim, né, julgados e seremos execrados, enfim. Mas dentro desse contexto familiar seria muito interessante, né? Se a gente tivesse um ambiente onde a gente pudesse, né, não premeditadamente falando, mas se a gente pudesse, né, cometer erros e encontrar apoio para poder crescer e progredir e melhorar, porque, querendo ou não, nós somos o que nós somos hoje também graças aos erros que nós cometemos no passado. Isso também ajuda na nossa formação, porque se não tivéssemos errado em algum ponto, não teríamos aprendido, talvez, que aquilo fosse algo terrível, maléfico. Com certeza. E a gente, olhando para sendo capaz de olhar para isso e avaliar, a gente com certeza consegue fazer esse nosso processo formativo ser melhor. A gente vai voltar na conversa para pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que trazer Cristo para casa traz e como é que a gente faz isso. E a gente vai pensar um pouquinho sobre amor, sobre outras coisas também. E eu vi que o pastor Felipe já tem algo a falar, como já é um clássico dos nossos intervalos. Então você vai para o intervalo, daqui a pouco você volta. E a gente tem o pastor Felipe trazendo um pouquinho mais de compreensão sobre esse assunto. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco.